Oi, pessoal, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Bom, quero trazer mais um episódio da série Denúncia. Você já usou plano de saúde, foi a algum hospital particular e tentaram te empurrar uma internação? Uma internação na UTI? Pois é, já aconteceu com familiares meus, tá? E um dia, um dos familiares foi ao hospital, passou no pronto-socorro porque tinha uma picada de algum animal, algum inseto, e a picada ficou feia, inflamou e tudo mais. Esse meu familiar foi ao pronto-socorro numa quarta-feira, se não me engano, meio da semana. E o médico passou antibiótico. Se não melhorasse, dali tantos dias voltasse. Voltou no hospital, se não me engano foi numa sexta, porque a inflamação piorou. E no hospital, os médicos quiseram que internasse. Ok, internasse na UTI, tá? Beleza. Esse meu parente ficou pé da vida, não gostou da história, mas estava preocupado com a inflamação que estava piorando e aceitou. Ok. Só que, na UTI, teoricamente, os medicamentos eles precisam ser dados num horário regradinho, tem acompanhamento, monitoramento, ok. Porém, quando eu fui visitar no dia seguinte, tá, de manhã, quando eu cheguei, eu fiquei sabendo que o antibiótico na UTI tinha atrasado cerca de 2 horas. Eu falei, ué, se você tá numa UTI, teoricamente, os medicamentos têm que ser dados no horário certinho, concorda? Ok. Chegou um funcionário do hospital e eu falei isso pra ele. Escuta, se é pra ficar numa UTI e atrasar medicamento, eu atraso em casa, se for o caso. Pra que vocês querem internar uma pessoa pra uma UTI e acontecer esse tipo de coisa? O cara ficou sem palavras, assim, sem resposta. É, está certo. É, não sei o que, não devia acontecer. Não, não tem nem explicação, peço desculpa. Falei, poxa, é ridículo, né? Mas enfim. Depois disso, pedimos alta e a gente saiu. Ok. Pouco tempo depois, foi minha vez. Eu fui ao hospital, no pronto-socorro. Tava sentindo um cansaço fora do comum, um formigamento na mandíbula, tava com medo de infarto. Cheguei lá, fiz se não me engano foi um ultrassom, não, uma tomografia da carótida e viu, foi visto, né, que tinha umas placas de cálcio. Beleza. Nada muito sério, nada que obstruía a carótida, mas achou. Aí, o médico veio com uma cara. Sabe quando você percebe que a pessoa tá contrariada? Ó, então. Pisando em ovos pra falar, sabe? Então, é melhor a gente te internar. Eu falei, mas por quê? É, porque você tá com isso, e aí pode ter no coração, então a gente interna, e aí faz os exames, o exame de imagem, angiocardiotomografia, se não me engano. Faz os exames de imagem. Eu falei, tá, mas eu não consigo fazer esse exame fora? Ah, é que difícil agendar, não tem tantos lugares que fazem isso. Mas sabe quando você percebia que a pessoa estava falando sem olhar no olho, falando sem muita convicção? Aí eu achei aquilo estranho. E liguei pra minha esposa e falei, escuta, estão querendo me internar. Falei com a minha mãe também, que é cardiologista. Aí, mas por quê? Não, pra fazer exame. Mas não dá pra esperar fazer o exame? Você tá morrendo? Falei, não, não tô morrendo. Tô bem. Então não tem necessidade de internar. Aí eu fiquei pensando, matutando. Eu falei, tem razão, né? Pra que eu vou internar pra ficar esperando fazer um exame? Beleza. Aí veio
trocou o plantão lá, tal, veio a médica falando isso também e tentando me convencer a ficar lá e também com aquele comportamento de sem muita convicção, sabe? Ok. Eu falei, não, não vou ficar, assumi o risco lá, assinei os papéis, tudo, beleza. Só que, quando eu tava saindo, na minha cabeça, tá? Quando eu assinei que eu não ia optar pela internação, pra mim o plano de saúde não deveria nem ter sido envolvido na história. Mas, beleza. Tava saindo, aí eu resolvi passar na recepção e saber se eles fizeram, né, abriram o chamado lá para pedir autorização para o plano de saúde para a minha internação. Para minha surpresa, tinha sido feito. Mesmo antes de eu efetivamente assinar os papéis lá no hospital, eles tinham feito o pedido para internação no plano e o plano aprovou. Aí eles iam ter que cancelar e tudo mais. Ah, eu já ouvi de amigos meus o mesmo procedimento. Fez a pessoa ficar ali internada alguns dias, se não me engano, à toa. À toa. Então, eu acho que os órgãos responsáveis precisam realmente começar a fazer algum tipo de fiscalização sem vista grossa, sem fiscais comprados, que a gente está vendo um monte de exemplo aí de fiscais que estão se vendendo. Porto do Rio de Janeiro, ICMS aqui em São Paulo, tá? Fiscais começarem a olhar essa relação entre plano de saúde e hospital pela quantidade de internações que eles estão tentando entubar nas pessoas. Comigo aconteceu. Familiares meus 2 vezes e amigos também. Então, fiquem de olho. Eu acho que era muito bom os órgãos responsáveis começarem a fazer esse tipo de auditoria, tá? Vocês vão encontrar algumas coisinhas erradas aí, imagino eu.